Tudo é providencial nesta vida. Você vê mesmo com essa pandemia, a própria espiritualidade nos auxilia em termos recursos para entrar em contato com vocês. Muito boa noite a todos. Tudo é providencial nesta vida. Mesmo assim, a espiritualidade nos auxilia para termos condições de falarmos uns com os outros, através principalmente da live que estamos fazendo hoje. Meu nome é Hamilton Fabrício de Mello, mais conhecido como Fabrício nos meios espíritas de Londrina. Hoje nós estaremos falando mais um estudo dentro do Pentateuco de Kardec para nos inteirar principalmente sobre os problemas de obsessão. O tema de hoje é recursos na terapêutica espírita da obsessão. Portanto, fico muito feliz com a vinda de todos vocês para assistir mais este estudo que fazemos juntos, porque na verdade é a primeira vez que eu também estou dando uma palestra para mim mesmo, com a imagem eu aparecendo. Então, é difícil, em primeira mão, a gente usar aqueles argumentos, aqueles slides, aquelas projeções para todos entenderem. Mas hoje eu serei o mais sucinto possível para que todos possam entender. Eu procuro ser estudioso dos assuntos espíritas para podermos melhorar nessa caminhada terrena, evoluindo espiritualmente em direção ao Pai Celestial. Então hoje, como eu falei, abordaremos o assunto sobre terapêutica espírita da desobsessão, apresentando as diversas ações dentro das normativas citadas por Allan Kardec, no seu Pentateuco, formada pelo Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, bem como outros livros de outros escritores que vão nos dar uma pinçadinha sobre o assunto que eu vou citar para vocês. Para iniciarmos, vamos então nos acomodar em nossas cadeiras ou posições que estamos, fechando os olhos e abrindo a nossa audição da alma para fazermos a oração inicial. Pai Celestial, derrame sobre todos nós, em nossos lares e ambiente em que estamos, as energias necessárias para nos dar o discernimento das palavras do Evangelho de Cristo, nos orientando de como agirmos conosco e com o nosso próximo no dia a dia da vida, sabendo que todos somos filhos desse Pai amoroso e que sempre está nos protegendo nos caminhos que andamos. Nos oriente hoje e sempre. Graças a Deus. Queridos amigos, então, sejam bem-vindos nessa live. E a desobsessão que veremos hoje são todas as situações que nos encontramos. Tanto eu como você, ou como pessoas que estão até adoentados com essa obsessão. Desde aquele mal-estar rápido até aquelas obsessões que nos acompanham todos os dias, que é um dos motivos que nós espíritas vamos ao centro espírita, é para a educação espiritual
nossa e dos companheiros invisíveis que sempre estão do nosso lado. Allan Kardec nos diz no Livro dos Espíritos: não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha ação sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Por isso que sempre Jesus nos falava: vigiai vossos pensamentos, porque são eles que vão emitir essa energia, atraindo os tipos de espírito que vocês precisam. Se vocês têm uma energia baixa, vocês vão atrair espíritos baixos. Se vocês têm uma energia alta, vocês vão atrair espíritos com energia alta. André Luiz nos afirma em um dos seus livros: desobsessão não se realiza sem a luz do raciocínio, mas não atinge os fins a que se propõe sem as fontes profundas do sentimento. Por isso, a hora que nós utilizarmos esses recursos que eu vou apresentar para vocês, nós temos que usar aquele sentimento que sai lá de dentro do nosso coração. Então, esses recursos na terapêutica espírita da desobsessão são vários. Eu vou procurar enumerá-los para ficar mais fácil e entendível para nós. O primeiro e principal de todos é a prece. A prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que trabalham, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça a sua parte, o que se torna necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Diz Kardec na Gênese que em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para remover de seus propósitos maléficos o obsessor. A hora que você se concentra numa prece com todo o fervor, você elimina aqueles obsessores que estão perto de você. Eles sentem que aquela energia maravilhosa trazida através da prece até nós faz mal a eles, ou faz mal à pessoa obsidiada por quem que a gente ora. Então esse é o primeiro recurso espírita, a prece. O segundo é o passe. A fluidoterapia, como o próprio nome indica, é o tratamento feito com fluidos, ou seja, através de passes e da água fluidificada. E o passe nada mais é do que um ato de amor na sua expressão mais sublimada. O passista é uma pessoa comum, mas que está preparada com as suas orações, com a sua maneira de agir, impondo suas mãos sobre a pessoa que vai receber o passe, o qual deve estar com a mente aberta para receber toda aquela energia dos fluidos que vai receber. É o equilibrante da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. O terceiro recurso é uma leitura edificante. Vamos lembrar que Kardec sempre falou: primeiro mandamento, amai-vos uns aos outros. Segundo mandamento,
instruí-vos. Só que ele não falou de ler somente livros espíritas, mas sim de você aumentar sua intelectualidade através de leituras edificantes, que aumentam a nossa capacidade de pensar e de decidir em nossas atividades. Não existe coisa mais gostosa do que você ler um livro no qual você se projeta dentro dele, vivendo os comentários, as histórias, te ensinando muitas vezes novos estilos de vida, viagens. Então aquilo te enriquece teu pensamento, te enriquece a tua inteligência. Então a leitura edificante é um dos recursos para a desobsessão. Outro recurso maravilhoso é o Evangelho no lar. Eu, particularmente aqui no meu lar, faço todos os domingos às 8 horas. Mora comigo minha mãe e uma menina que já está há 30 anos conosco, nos auxiliando. Então nós reunimos nesta mesma mesa que eu estou falando hoje e fazemos uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Daí discutimos o que cada um entendeu, agradecemos a todos, agradecemos a presença de todos os espíritos desencarnados que estão no nosso lar, fazemos uma oração final e distribuímos a água que estava sobre a mesa para cada um tomar o seu fluido através dela e vamos dormir. Então, pelo menos semanalmente é aconselhável que se reúna com os familiares ou com alguns parentes em torno dos estudos dessa doutrina espírita, à luz do Evangelho de Cristo e sobre a cobertura moral da oração, que recolhe amparo e ensinamento, consolação e alívio da conversação espírita e da prece em casa. Então esse é um dos recursos maravilhosos que o Espiritismo deixa à nossa disposição. Outro recurso é o recurso que é difícil, mas nós temos que fazê-lo. Se chama reforma íntima. Sempre nós temos que ter no pensamento do homem novo. Cada dia que nasce, nós temos que renovar a nossa mente, as nossas energias, o nosso trabalho, o nosso ganho. E utilizando o nosso livre-arbítrio em nossas decisões e ações, sabemos que se estamos aprendendo algo de bom no Evangelho de Cristo, essa reforma é necessária para que possamos nos inserir como os trabalhadores que produzem na vinha do Senhor, usando principalmente a caridade para com o próximo como lema principal. Allan Kardec nos previne que às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Olha que interessante. Mesmo naquela época, ele já estava prevendo a pandemia que está acontecendo hoje. O coronavírus, ele veio, é um mal que está chegando ao excesso, para que nós possamos compreender a necessidade da reforma. Nós espíritas não podemos aguardar que se torne ou que volte ao normal como era antigamente a vida. Não voltará. Voltará com uma nova maneira, como nós estamos fazendo para conviver com o próximo, para nos abraçar, para nos cumprimentar. Então, Kardec tem razão.
Tem vezes que o mal tem que chegar ao excesso para que nós possamos entender a necessidade dessa reforma. Então, a reforma íntima é um dos recursos que nós temos que usar na desobsessão. Outro recurso que já foi falado um pouco, mas que temos que dar um ênfase muito grande, é a água magnetizada. O doente do corpo físico e do espírito deve ser beneficiado com a água magnetizada durante a emissão da prece ou da transmissão do passe, visando a cura ou alívio das doenças. A maioria das casas espíritas dispõe de um local onde os frequentadores colocam os vasilhames contendo água para ser magnetizada. Então sempre utilizem, leve suas garrafinhas com água, põe lá, que é levado até a sala de passe, onde elas são magnetizadas e depois você levará para casa. Então a água magnetizada é um forte recurso que nos auxilia contra a obsessão. Inclusive, comentando ainda sobre a água magnetizada, vamos lembrar o que Lísias, citado por André Luiz no livro Nosso Lar, ele esclarece: sabemos que a água é o veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, na colônia Nosso Lar, ele comenta, ela é empregada sobretudo como alimento e como remédio. E diz ainda, há repartições no Ministério de Auxílio absolutamente consagradas à manipulação da água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Isso consta no Nosso Lar, o livro Nosso Lar, no capítulo 10. Ok? Outro recurso utilizado no Espiritismo também é a palestra pública evangélico-doutrinária. É óbvio que hoje está sendo mais difícil. Poucos centros estão abertos para tal prática. Mas já vamos iniciar agora a abertura com distanciamento normal. Inclusive eu, que participo lá do MENEI, soube que hoje, neste momento, está aberto o Centro Espírito com participantes externos. Então, a frequência sistemática a essas palestras espíritas, seguidas do passe, é o momento que os benfeitores espirituais utilizam para auxiliar obsediado e obsessor. Por isso que nós devemos muito aproveitar essas reuniões. As reuniões de radiações mentais é outro recurso utilizado no Espiritismo. As radiações, irradiações ou vibrações mentais são emissões de ondas fluídicas feitas por 2 ou mais médiuns, objetivando o tratamento material e espiritual à distância de enfermos, mediante o valioso concurso dos espíritos curadores, que são os verdadeiros manipuladores dos fluidos fornecidos pelo médium. Maiores detalhes, caso vocês queiram, tem no livro Do ABC ao Infinito, no capítulo 12, item Radiações. Lá terá, se vocês quiserem, porque se eu colocasse todos esses detalhes aqui para vocês, o nosso tempo teria até já acabado. Mas vejam bem, então, que essas reuniões de radiações mentais são altamente eficientes. Temos também outro recurso, o atendimento fraterno pelo diálogo, que trata-se de um serviço espírita que consiste em receber fraternalmente aquele que busca o centro espírita,
dando-lhe a oportunidade de expor livremente, em caráter privativo e sigiloso, suas dificuldades e necessidades. Sempre tem um espírito, uma pessoa já previamente preparada para dar todas as orientações ao necessitado. Todos os centros espíritas têm essas pessoas. Quando não, vocês podem usar os telefones que existem já registrado nos centros espíritas de Londrina, se comunicando qual horário ou marcando qual horário que você pode ir em tal ou tal centro espírita. Tudo bem? O apoio desobsessivo nas reuniões mediúnicas é outro recurso utilizado no Espiritismo também, que é o atendimento aos desencarnados. Na verdade, essas reuniões são reuniões mediúnicas. E esse grupo mediúnico fica na dependência da programação definida pela equipe espiritual, inclusive a transmissão de quaisquer informações relacionadas à problemática obsessiva. O amparo aos encarnados é realizado sem a presença desses na reunião. É feito então à distância, por meio de preces e irradiações. Participantes do grupo, indicados pelo dirigente, podem, entretanto, prestar orientações ou esclarecimento ao obsidiado, em momento propício, previamente definido na casa espírita. Certo? Então, para simplificar, é uma reunião mediúnica em que é trabalhado o desencarnado. É chegado ao ouvido do médium, visto todos os problemas que o espírito, no momento quer falar, o desencarnado, e é orientado, dando as orientações, o porquê que ele está fazendo aquele mal, o porquê que ele está sofrendo tanto, e dando as orientações para onde que ele deve ir, o que ele deve fazer. Então, essas que são o apoio desobsessivo nas reuniões mediúnicas. Outra prática que, sem dúvida, nós não seríamos espíritas se nós não a praticássemos, é a prática da caridade. Nós devemos nos integrar a um serviço de assistência e promoção social, na medida do possível, pois é auxiliando que a gente se auxilia, ou auxilia-se. A assistência aos necessitados, seja através do pão ou do agasalho, do auxílio financeiro ou do medicamento, do passe ou do ensinamento, em favor de todos aqueles que atravessam provações mais difíceis que as nossas. Não é somente um dever, mas também um valioso curso de experiências e lições educativas, para nós e para os outros. Eu sinto como exemplo o lar das vovozinhas, aqui de Londrina, que é um local maravilhoso, que atendem 40 vovozinhas, 32 vovozinhos. Então, se vocês soubessem, e às vezes elas querem, a única ajuda que elas querem é ouvir alguém, ou alguém que as ouça, contando as histórias dela. E você também contando as histórias que interessam a elas. Tudo isso é uma prática simples e que nos enobrece, que eleva nosso coração e eleva nossa energia. Por último, o recurso, um dos principais, é o estudo. Eu já falei sobre leitura edificante, mas hoje eu vou falar sobre o estudo, que é uma prática da caridade, aliás, que é representado pelos conhecimentos que você tem espírita.
Se a prática da caridade representa um exercício para a vivência do Evangelho, o estudo da doutrina espírita faculta o conhecimento necessário para que a razão e a inteligência sejam iluminados. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Eu acho que com isso eu apresentei todos os recursos que hoje em nossos estudos estão disponíveis para nós usarmos na desobsessão nossa e de outras pessoas que necessitam. Estou à disposição a perguntas, caso queiram fazê-las, eu estarei no meu WhatsApp, que está à disposição de vocês, que eu cito agora, ou pode ser feito através do Centro Espírita Allan Kardec, e que eles enviarão até minhas perguntas e eu as responderei uma a uma. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma noite agradabilíssima, com a companhia dos bons espíritos e do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado e boa noite.